Oi pessoal, estamos de volta com os nossos vídeos de Bíblia e Teologia. A gente vai aos poucos explicando alguns temas interessantes da Palavra de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, mais do Novo Testamento, porque o pessoal se interessa mais. Se inscreva no canal, se não for inscrito ainda, veja o vídeo inteiro, dê o seu like, acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe com seus amigos. O nosso tema de hoje está no livro dos Números, capítulo 21, versículo de 4 a 9. E cita também o tema de hoje, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 15. É sobre Moisés e a serpente de bronze. Então, o livro dos Números, capítulo 21, fala das serpentes abrasadoras do deserto. O deserto tem muita serpente. Engraçado, serpente abrasadora significa sarafim, que tem muito a ver com serafim, que é o anjo abrasador, né? O arcanjo abrasador, né? Serafim. Além da falta, aliás, de alimento e água no deserto, tem também o calor escaldante. E tem também serpentes venenosas, que picam e matam muitas pessoas. Essas serpentes abrasadoras, eu estava dizendo, é a tradução em hebraico de sarafim. O texto de Isaías, capítulo 30, versículo 6, fala de serpentes voadoras ou dragões, que são os serafins, que tem só mesmo um nome parecido, né? Sarafim e serafim. Mas fala também anjos abrasadores. Mas aqui no caso é a serpente abrasadora, né? Isaías 6,2 fala do serafim, que só tem em comum com as serpentes abrasadoras a raiz do nome, né? Em hebraico. Moisés recorre a Deus por causa das serpentes lá no deserto, né? Ele pede a Deus que dê um jeito naquela situação, né? De as serpentes picando o pessoal morrendo. Aí Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze e fixá-la numa haste, num pedaço de pau. Quem fosse picado pela serpente, bastava olhar para a serpente de bronze que ficaria curado e viveria. No tempo de por que eles inventaram essa história no livro dos Números? No tempo de Jerusalém, tinha uma serpente de bronze que o pessoal venerava, oferecia incenso para ela. O nome dela era Noestã, ou Noesta. É o nome ligado ao nome serpente, né? Nahash é o nome bronze em hebraico, Nehoshet. Aí vem a questão da Noestã, né? Então, o pessoal dizia que essa serpente de bronze era a mesma que Moisés tinha construído no deserto. Então o pessoal venerava essa serpente, o que é uma idolatria, porque a serpente era a principal deusa dos cananeus, a deusa da fertilidade, a deusa da vida, porque ela imita um órgão sexual masculino. Então ela fecunda a terra, como o homem fecunda a mulher com seu órgão masculino, a serpente fecunda a terra e dá vida à terra e às coisas e às pessoas. É a deusa da fertilidade, que para nós não é a serpente, né? A serpente é uma criação, criatura de Deus. Deus é que é o Deus da vida e da fertilidade. Então no templo os judeus também pensavam assim, não pode oferecer incenso à serpente lá no templo de Jerusalém, porque é um culto idolátrico. Você idolatra uma criação, uma criatura de Deus, né? O rei Ezequias, que era muito piedoso, muito santo, muito considerado, o rei Ezequias destruiu a serpente que estava no templo de Jerusalém. Então essa narrativa dos Números é como se fosse uma narrativa etiológica. Etiológica quer dizer uma narrativa que explica a causa de alguma coisa. Por que a serpente de bronze está no templo? Aí inventaram essa narrativa etiológica para explicar que foi uma serpente que Moisés construiu no deserto. Então, para a sabedoria, capítulo 16, versículo 7, a sabedoria é um livro que só tem na Bíblia, na edição católica do Antigo Testamento, na edição evangélica não tem a sabedoria, o livro da sabedoria. Esse livro, no capítulo 16, versículo 7, fala que é Deus que salva e não a serpente de bronze. Aí já é uma reflexão sobre esse assunto. Na antiguidade, a serpente era considerada símbolo da vida, símbolo da morte. Era a deusa da fertilidade. Até hoje, uma serpente enrolada numa vara de pau simboliza a medicina, a farmácia. Por quê? A medicina
traz vida e a farmácia também, os remédios, né? Então, a serpente simboliza a vida. É um resquício pagão, né? Até hoje é o símbolo da medicina e da farmácia. Para João, capítulo 3, versículo de 14 a 15, já uma reflexão também sobre o tema, a serpente erguida numa haste é símbolo de Jesus erguido na cruz. Então, se você olha para a serpente, você fica curado da picada dela, se olha para Jesus, fica curado dos pecados e ganha salvação. Olhar na Bíblia quer dizer conhecer. Não é que você olhando magicamente para a serpente, você fica curado da picada que ela proporcionou para você. Mas olhando para a serpente, você vai conhecer bem a deusa serpente, a deusa da fertilidade, a deusa pagã, e não vai se sujeitar às suas chamadas, às suas avançadas sobre a sua pessoa. Então você vai conhecer a serpente e não vai se deixar levar pela deusa pagã. Se olhando para o Cristo, você conhece Jesus, conhece a mensagem dele e se salva. Não é só olhando magicamente, né? Olhar quer dizer conhecer. Quando você conhece a mensagem de Jesus, você encontra o caminho da salvação. É claro que é um relato folclórico da serpente de bronze, né? No Oriente, as pessoas usam uma serpente de cobre, uma serpente pendurada no pescoço contra a picada do animal, né? Em qualquer lugar que esteja. Também nós, a devoção católica, cristã, católica, nós usamos a medalha de São Bento contra picada de animais, não só cobra, mas qualquer animal peçonhento. É claro que é só uma devoção, né? Você não vai ficar livre, se não tiver cuidado, você não vai ficar livre da picada da serpente. Então, olhar para a serpente significa conhecê-la bem para não ser picado por ela. Olhar para Jesus significa conhecer bem Jesus e encontrar o caminho da salvação. É esse o sentido desse texto. Por hoje é só, um abraço, fiquem todos com Deus.